O corredor do destino, atenção. Esta história vai explodir a sua mente. O que faria se o dia mais feliz da sua vida se tornasse o cenário do seu pior pesadelo? E se o homem que a traiu voltasse anos depois para se arrepender, mas a vida tivesse uma última carta a jogar? Fique até ao fim, mas antes, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever ao canal e partilhar a sua opinião nos comentários. Agora venha comigo. O ar do hospital congelou para Diogo Tavares. Ali estava ela, depois do que pareceram 5 longos anos, com uma bata branca e um estetoscópio pendurado no pescoço, ainda mais bonita do que nas suas memórias. E nos seus braços, um menino pequeno de cabelo encaracolado e uns inconfundíveis olhos azuis, idênticos aos seus. Catarina. A sua voz mal saiu como um sussurro. Catarina Pereira contraiu-se ao ouvir o seu nome naquela voz que nunca tinha conseguido esquecer. Instintivamente, ela puxou o filho para mais perto do peito, como que para o proteger. «Diogo, o que fazes aqui?» perguntou ela com uma mistura de surpresa e aspereza. Eu sou parte do grupo de investidores que visita o hospital, respondeu ele, sem conseguir desviar o olhar do menino. Eu não sabia que tu trabalhavas aqui. O menino, curioso, virou-se para olhar para o estranho que falava com a sua mãe. Diogo sentiu como se lhe tivessem dado um soco no estômago. Aqueles olhos eram os dele. E ele é... Ele começou a perguntar com a voz a tremer. O meu filho, interrompeu Catarina bruscamente. O meu filho, Diogo. Algo que claramente a ti não te importou quando tu decidiste que a tua carreira era mais importante do que nós. O silêncio que se formou entre eles pareceu conter anos de palavras não ditas. A sombra do passado. Anos antes, a cidade de Lisboa brilhava com aquela luz dourada do final da tarde, que fazia com que tudo parecesse possível. Catarina Pereira e Diogo Tavares caminhavam de mãos dadas pelo parque, como eles faziam todos os sábados desde que eles se tinham conhecido na universidade. «Tu imaginas como é que vai ser a nossa vida quando nós terminarmos?» perguntou Catarina, a encostar a cabeça no ombro de Diogo. «Tu com o teu mestrado, eu como pediatra.» Diogo sorriu, beijando-lhe a testa. «Vai ser incrível, minha Cata, tudo o que nós sonhamos.» O plano deles parecia tão claro, tão seguro, mas tudo mudou quando aquela carta chegou. «Eu fui aceite, Cata.» Diogo entrou no pequeno apartamento que eles partilhavam, a agitar um envelope com o logotipo de uma prestigiada empresa internacional. «É no Porto, a posição que eu sempre quis.» O sorriso de Catarina congelou. Porto. A milhares de quilômetros de Lisboa, da sua residência, de tudo o que eles tinham planeado. Porto? Mas o que é que acontece aos nossos planos? Eu não posso ir agora. Eu estou a meio da minha residência. Nós conseguimos que funcione, insistiu ele, embora a sua voz já não soasse tão convencida. É só por 1 ano ou 2. Depois eu posso pedir uma transferência. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa. As chamadas para os hospitais no Porto não tinham vagas para residentes estrangeiros. As conversas com a família de Diogo deixavam claro o quanto eles esperavam que ele aproveitasse aquela oportunidade. O meu pai diz que é a oportunidade de uma vida. Ele explicou durante um jantar que eles mal tocaram. É o primeiro passo para eventualmente dirigir a empresa inteira. E eu? As palavras saíram com mais amargura do que Catarina pretendia. Um obstáculo no teu caminho para o sucesso? A conversa final aconteceu numa noite chuvosa. O lugar que sempre tinha sido o refúgio deles agora parecia sufocante. Eu não posso recusar isto, Cata, disse Diogo finalmente com a voz embargada, mas decidida. Eu pensei que nós estávamos a construir algo mais importante, respondeu ela, as lágrimas a misturarem-se com a chuva enquanto eles saíam para a rua. Algo nosso, Diogo. Eu amo-te, mas eu não posso deixar que isto passe. Não me peças para abandonar os meus sonhos pelos teus, quando tu não estás disposto a fazer o mesmo por mim. A chuva caía com força quando Catarina se virou para ir embora. Isto é tudo? Um ultimato?
Ou eu escolho-te a ti, ou eu escolho a minha carreira? Perguntou Diogo, com a voz partida. Não, Diogo, respondeu ela, a soltar-se do aperto dele. Tu já escolheste. Naquela noite, a fazer as malas, Catarina encontrou um teste de gravidez que ela tinha comprado dias antes. Ela tinha se esquecido completamente dele com toda a confusão. Com as mãos a tremer, ela seguiu as instruções, a esperar pelos minutos mais longos da sua vida. Quando ela finalmente olhou para o resultado, 2 linhas claras olharam para ela de volta. Positivo. Ela deixou-se cair no chão da casa de banho, as lágrimas a fluírem livremente. Um bebê. O bebê deles. Por um momento, a sua mão estendeu-se para o telemóvel. Ela tinha de contar ao Diogo. Isto mudaria tudo, certo? Mas depois, ela lembrou-se do seu olhar decidido no café. Eu não posso recusar isto. A sua carreira sempre seria a primeira. E se ela lhe contasse, e ele fosse embora de qualquer forma? Ou pior ainda, se ele ficasse por obrigação, a ressentir-se da oportunidade perdida? Não. Se ele não a tinha escolhido a ela, ele não escolheria um bebê que ele nem sequer sabia que existia. Com determinação, ela guardou o teste na sua mala. Este filho seria dela, e ela seria suficiente para os dois. No dia em que Diogo foi para o porto, Catarina não foi ao aeroporto. Em vez disso, ela ligou para a sua avó, a avó Ana, e disse-lhe: Avó, eu vou ser mãe, e eu vou precisar da tua ajuda. E agora, anos depois, o destino tinha-os reunido naquele corredor de hospital. O homem que tinha escolhido a sua carreira em vez do amor, e a mulher que tinha criado o seu filho sozinha. Ele parece-se exatamente comigo quando eu era pequeno, murmurou Diogo, sem conseguir evitar. Miguel, querido, vai com a tia Beatriz um momento, está bem? Disse Catarina, a entregar o pequeno a uma enfermeira que passava e que assentiu. A mamã precisa de falar com este senhor. Uma vez a sós, Catarina confrontou Diogo diretamente. Para que é que tu vieste, Diogo? Para me lembrares do que tu escolheste não ser parte da nossa vida? Eu não sabia, Cata. Eu juro que eu não sabia, respondeu ele com a voz embargada. Por que é que tu nunca me contaste? Eu tinha o direito de saber, não tinha? A raiva contida por anos explodiu na sua voz. Que direito tinhas tu, depois de teres escolhido o Porto em vez de nós? Tu já tinhas tomado a tua decisão, Diogo. Eu só tomei a minha. Cata, por favor, ouve-me, suplicou ele. Sim, eu cometi um erro, mas eu nunca teria escolhido perder os primeiros anos da vida do meu filho se eu soubesse que ele existia. E o que é que isso muda agora? Respondeu ela amargamente. Tu chegas anos tarde, Diogo. Anos em que o Miguel aprendeu a andar, a falar. Um pesado silêncio instalou-se entre eles. No fundo do corredor, eles podiam ver o Miguel a brincar feliz com uns blocos de cores que a Beatriz tinha tirado da sala de jogos pediátrica. Ele chama-se Miguel? Perguntou Diogo finalmente, com um sorriso triste. Era o nome do meu avô. Sim, respondeu Catarina, a surpreendê-lo. Eu sempre gostei desse nome quando tu me contavas histórias sobre a tua família. A memória daquelas noites no seu pequeno apartamento, a partilhar histórias de família, ameaçou quebrar a barreira que Catarina tinha construído à volta do seu coração. Mas ela rapidamente se recompôs. Olha, eu tenho pacientes para atender, e tu certamente tens uma importante reunião de negócios para voltar. Cata, por favor, dá-me uma oportunidade para o conhecer. Ele também é meu filho. Catarina olhou-o diretamente nos olhos, aqueles olhos azuis que o Miguel tinha herdado. Por quanto tempo tu vais estar em Lisboa? Indefinidamente, respondeu ele com firmeza. O meu pai teve um ataque cardíaco na semana passada. Eu estou aqui para assumir a empresa de família enquanto ele recupera. Eu lamento pelo teu pai, disse Catarina sinceramente. Eu espero que ele recupere em breve. Obrigado. Ele já está estável. Mas ele parou,
como se de repente se lembrasse de que ele já não tinha o direito de partilhar aqueles detalhes familiares com ela. Cata, eu sei que eu não mereço nada, mas pelo menos deixa-me conhecê-lo. Catarina observou o seu filho a brincar no fim do corredor. O Miguel tinha começado a fazer perguntas sobre o pai. Perguntas para as quais ela já não tinha respostas evasivas. Eu tenho um turno duplo hoje, disse finalmente. Amanhã nós estaremos no parque perto de casa às 5. É o mesmo parque, tu vais reconhecê-lo. Uma faísca de esperança iluminou o rosto de Diogo. Obrigado, Cata. Tu não te vais arrepender, eu prometo. Eu não faço isto por ti. Ela esclareceu. Eu faço-o pelo Miguel. Ele merece conhecer o pai dele, mesmo que seja tarde. Mas eu aviso-te, Diogo Tavares. Se tu alguma vez desapareceres da vida dele, como tu desapareceste da minha, eu juro-te que eu não vou, afirmou ele com uma determinação que ela não tinha visto antes. Eu cometi muitos erros na minha vida, Cata, mas abandonar o meu filho não será um deles. Catarina assentiu brevemente, antes de se virar e se dirigir para onde o Miguel estava a brincar. Diogo viu-a afastar-se, a notar como o filho dela levantava o olhar quando ela se aproximava. Como os olhos dele, os seus próprios olhos, se iluminavam de amor e confiança. Enquanto ele saía do hospital, a magnitude do que ele tinha acabado de descobrir atingiu-o com toda a sua força. Ele tinha um filho de quase 5 anos que ele nunca tinha visto crescer. Um filho que ele nem sequer sabia que existia. No táxi de volta para o seu hotel, Diogo olhou pela janela para as ruas de Lisboa, a cidade que ele tinha abandonado pelas suas ambições. Ele pegou no seu telemóvel e cancelou o seu voo de regresso ao Porto, agendado para a semana seguinte. Desta vez, não haveria fuga. Desta vez, ele faria a coisa certa, mesmo que fosse anos tarde. Ao mesmo tempo, no hospital, Catarina fechou-se na casa de banho dos médicos, a tentar controlar o tremor nas suas mãos. Ver o Diogo tinha sido como um terremoto, a abalar os alicerces que, com tanto cuidado, ela tinha construído durante aqueles anos. O que é que eu fiz? Ela perguntou a si mesma em voz baixa, a olhar-se no espelho. Foi errado eu ter lhe escondido. Eu fiz a coisa certa ao deixá-lo entrar na nossa vida agora? Não havia respostas fáceis. Só o tempo diria se a sua decisão traria cura ou mais dor. Com um suspiro profundo, Catarina lavou o rosto, ajeitou o seu estetoscópio e voltou para o trabalho. Amanhã seria outro dia, e com ele o começo de um novo capítulo na vida da sua pequena família. Um novo rumo pergunta interativa. Como achas que Diogo vai provar o seu compromisso com Miguel e Catarina? Que tipo de desafios eles vão enfrentar ao tentar construir uma nova dinâmica familiar? Deixe a sua opinião nos comentários. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina tentativa. Diogo aparecia aos domingos, a levar o Miguel e a Catarina ao zoo, ao cinema ou simplesmente a passear pela cidade. O Miguel sentia-se cada vez mais à vontade com ele, a fazer-lhe perguntas sobre o Porto, sobre tudo o que a sua mente curiosa podia imaginar. Um dia, enquanto o Miguel alimentava os patos num lago no parque, Catarina recebeu uma chamada do hospital. Eu tenho de ir, disse ela depois de desligar. É uma emergência na pediatria. Vai, não te preocupes, respondeu Diogo. Eu posso ficar com o Miguel. Catarina hesitou, a morder o lábio inferior. Eu não sei, tu nunca ficaste sozinho com ele. Cata, eu sou o pai dele, disse ele em voz baixa, para que o Miguel não o ouvisse. Confia em mim. Eu levo-o para a casa da tua avó quando nós terminarmos aqui. Finalmente, Catarina concordou. Está bem, mas liga-me se tu precisares de alguma coisa. E nada de doces antes do jantar. Quando Catarina foi embora, o Miguel correu de volta. Onde está a mamã? Ela teve de ir para o hospital para ajudar umas crianças, explicou Diogo. Então vamos ser só tu e eu por um bocado.
O que é que tu dizes? O Miguel considerou por um momento antes de sorrir amplamente. Ótimo, nós podemos ir para o parque de jogos. Eles passaram a tarde a explorar o parque, a brincar às escondidas e a partilhar histórias. Quando começou a escurecer, Diogo levou o Miguel para a casa da avó Ana, tal como ele tinha prometido. A idosa abriu a porta com uma expressão cautelosa. O senhor deve ser o Diogo, ela disse, a avaliá-lo com um olhar crítico. Sim, senhora, é um prazer conhecê-la finalmente. Avó, o Diogo ensinou-me a fazer aviões de papel que voam de verdade. Interrompeu o Miguel a mostrar orgulhosamente as suas criações. Que bom, meu menino. A avó Ana sorriu a acariciar a sua cabeça. Vai lavar as mãos para o jantar. Quando o Miguel desapareceu lá dentro, a avó Ana voltou a olhar para Diogo. Então, tu finalmente voltaste. Senhora, eu não sabia do Miguel, eu juro-lhe. Não me jure nada, interrompeu a avó Ana. Os juramentos são fáceis de fazer e ainda mais fáceis de quebrar. Eu só lhe vou dizer uma coisa. Aquele menino é a coisa mais preciosa que nós temos. A Catarina sacrificou muito por ele. Não se atreva a aparecer na vida dele se não planeia ficar. Eu não vou a lado nenhum, afirmou Diogo com determinação. Eu quero ser parte da vida do meu filho e da Catarina, se ela me permitir. A avó Ana estudou-o por mais um momento antes de suavizar ligeiramente a sua expressão. O tempo dirá se tu és um homem de palavra, Diogo Tavares. Por agora, entre para jantar conosco. O Miguel ficaria desapontado se o senhor fosse embora tão cedo. Naquela noite, Diogo jantou na modesta casa de avó Ana. Ele ouviu as histórias do Miguel sobre o infantário, os seus amigos e os seus dinossauros favoritos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que ele estava exatamente onde ele devia estar. Quando a Catarina chegou mais tarde, ela encontrou o Miguel adormecido no sofá, com a cabeça pousada no colo de Diogo, que lhe lia baixinho um conto de dinossauros. Ele adormeceu a meio da história, explicou Diogo num sussurro. Catarina observou a cena com uma mistura de emoções contraditórias. Era aquilo que a sua vida teria sido se as coisas tivessem sido diferentes? Uma família normal, com o Miguel a crescer com os seus dois pais? Obrigado por teres cuidado dele, ela disse, a aproximar-se para pegar no Miguel. Ele é um menino incrível, Cata. Cada minuto com ele é um presente. Os olhos deles encontraram-se por cima da cabeça adormecida do Miguel. E por um instante, o tempo pareceu parar. Os anos de separação desvaneceram-se como o nevoeiro debaixo do sol, a deixar apenas a ligação que eles sempre tinham partilhado. Mas o momento passou tão rápido como tinha chegado. Catarina quebrou o contacto visual, a concentrar-se em levar o Miguel para a sua cama. É tarde, ela disse quando regressou. Tu devias ir. Diogo assentiu, a entender que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Obrigado por hoje, Cata. Significa muito para mim. Também significa muito para o Miguel, respondeu ela, a acompanhá-lo até a porta. Ele está se a afeiçoar a ti rapidamente. E tu? Perguntou ele, antes de se conseguir impedir. Catarina olhou para ele seriamente. Eu só quero o melhor para o meu filho. Para o nosso filho. Ela corrigiu-se a si mesma. Boa noite, Diogo. Boa noite, Cata. Enquanto caminhava de regresso para o seu hotel, Diogo sorriu para si mesmo. Era um começo. Um pequeno passo no longo caminho para a redenção. E talvez um dia para a reconstrução da família que eles nunca chegaram a formar. O que ele não sabia era que aquele caminho estava prestes a tornar-se muito mais complicado do que ele imaginava. O último ultimato. Pergunta interativa. Como achas que os pais de Diogo vão reagir ao conhecerem o Miguel e a Catarina? E será que a Catarina vai escolher a sua carreira no Porto em vez da sua florescente família em Lisboa? Deixa a tua opinião nos comentários. As primeiras semanas depois de o Miguel ter sabido a verdade sobre o seu pai, tinham sido um turbilhão de emoções e ajustes. O menino alternava entre momentos de euforia por finalmente ter um pai e períodos de confusão
e perguntas cada vez mais difíceis de responder. Por que é que tu não conhecias a mãe, se eu sou teu filho? Ele perguntou uma tarde, enquanto o Diogo o ajudava a construir um modelo de dinossauro. Catarina, a preparar um lanche na cozinha, esforçou-se para ouvir a resposta. Eu conheci a tua mãe, campeão, respondeu Diogo com cuidado. Na verdade, a tua mãe e eu éramos muito bons amigos antes de tu nasceres. E por que é que tu não sabias que eu estava a caminho? Diogo olhou para a cozinha, à procura de ajuda, mas Catarina fingiu estar ocupada. Esta era uma daquelas perguntas que ela tinha antecipado, e era justo que o Diogo encontrasse a forma de a responder. Eu fui trabalhar muito longe antes de saber que tu estavas a caminho. Ele escolheu as suas palavras com cuidado. E quando eu voltei, eu tive a surpresa mais maravilhosa do mundo quando eu descobri que eu tinha um filho incrível como tu. O Miguel pareceu satisfeito com a resposta por enquanto, a concentrar-se de novo no seu modelo de dinossauro. Mas a Catarina sabia que com o tempo viriam mais perguntas, cada uma mais complexa. A vida tinha adquirido uma nova normalidade. Diogo tinha alugado um apartamento a poucas ruas da casa de Catarina e passava com eles tanto tempo quanto as suas obrigações de negócios lhe permitiam. Nos fins de semana, o Miguel alternava. Alguns ele passava inteiramente com o seu pai, outros com a sua mãe, e de vez em quando os três faziam planos juntos. Numa tarde de sábado, enquanto o Miguel desfrutava da sua aula de natação, Diogo e Catarina esperavam na cafetaria do clube desportivo. Os meus pais insistem em conhecê-lo, Cata, comentou Diogo, a mexer no seu café. A minha mãe praticamente persegue-me com mensagens diárias, a perguntar quando é que ela pode ver o seu neto. Catarina suspirou. Era um tópico que eles tinham andado a evitar. Eu sei, e eu entendo que eles queiram conhecê-lo. É só que... Ela hesitou, à procura das palavras certas. Eu não quero sobrecarregá-lo com demasiadas mudanças de uma vez. Já faz quase 2 meses que nós lhe contamos a verdade, observou Diogo. Ele adaptou-se incrivelmente bem. Eu acho que ele está pronto para conhecer os avós. Catarina brincou com o seu guardanapo pensativa. Que tal um almoço na casa da minha avó? Ela sugeriu finalmente. Um terreno neutro, mas familiar para o Miguel. Nós podíamos convidar os teus pais este domingo. O sorriso de Diogo iluminou seu rosto. A sério? Isso seria perfeito. Os meus pais vão ficar radiantes. Mas com condições, acrescentou Catarina, a levantar um dedo. Nada de presentes extravagantes. Nada de promessas que eles não possam cumprir. E, acima de tudo, nada de comentários sobre nós. Nós? Repetiu Diogo, a levantar uma sobrancelha com interesse. Tu sabes do que eu estou a falar, respondeu ela, a evitar o seu olhar. Nada de insinuações sobre uma reconciliação ou sobre formarmos uma família tradicional. Eu não quero que o Miguel tenha falsas esperanças. E tu? Perguntou Diogo em voz baixa. Tu estás a ter falsas esperanças, Cata? A pergunta flutuou no ar. Desconfortável e perigosa. Catarina finalmente levantou o olhar a encontrar-se com aqueles olhos azuis que ela nunca tinha conseguido esquecer. Isso não é justo, Diogo, ela disse em voz baixa. Tu não podes desaparecer por anos e esperar que tudo volte ao normal. Eu não espero, respondeu ele, a inclinar-se para a frente. Eu sei que eu te magoei. Eu sei que eu tomei a decisão errada. Mas as pessoas cometem erros, Cata, e alguns de nós merecem uma segunda oportunidade. Isto não é só sobre nós, ela replicou. É sobre o Miguel. Nós não podemos brincar com os sentimentos dele. Antes que Diogo pudesse responder, eles viram o Miguel a correr em direção a eles, com o cabelo molhado e um grande sorriso no rosto. Mamã! Papá! A professora diz que eu já quase consigo nadar sem boia. O orgulho na sua voz ao dizer papá ainda fazia o coração de Diogo vibrar de cada vez.
Isso é incrível, campeão! Exclamou ele a pegá-lo nos braços, sem se importar de se molhar. Tu vais ser o dinossauro mais assustador de sempre. Eu sei, exclamou o Miguel, com adorável arrogância. A avó não pôde vir porque os joelhos dela doem, mas a mãe gravou tudo para lhe mostrar e eu vou comprar um gelado para o melhor dinossauro do mundo. Se a tua mamã concordar, acrescentou Diogo. Claro que podemos, mamã. Por favor. O Miguel olhou para a sua mãe com olhos suplicantes. Catarina fingiu considerar seriamente. Eu não sei. Os dinossauros comem gelado? Sim, o Miguel garantiu-lhe com convicção, especialmente depois de assustarem uma sala inteira. Os três riram, gratos pela capacidade das crianças de se adaptarem. Enquanto o Miguel corria para o seu quarto para ir buscar algo que ele queria mostrar ao seu recém-descoberto pai, Catarina e Diogo trocaram um olhar de alívio. Foi melhor do que eu esperava, comentou ela em voz baixa. Ele é um menino incrível, Cata. Tu fizeste um trabalho maravilhoso com ele. Obrigado, respondeu Catarina com um pequeno sorriso. Mas as perguntas difíceis vão vir depois, quando ele processar tudo. Nós estaremos prontos, assegurou Diogo. Juntos. A palavra flutuou entre eles, carregada de significado. Juntos como pais, ou talvez um dia como algo mais. O melhor desfecho. Pergunta interativa. Como achas que os familiares e amigos de Diogo vão reagir à nova vida dele em Lisboa? E qual achas que será o maior desafio que eles vão enfrentar ao tentar equilibrar as suas carreiras e a sua vida familiar? Deixa a tua opinião nos comentários. Diogo acordou com a luz do amanhecer a entrar pelas persianas. Por um momento, ele sentiu-se desorientado até se lembrar onde ele estava, na cama de Catarina, com ela aninhada contra o seu peito, a respirar suavemente no seu sono. Eles não tinham feito amor. Ambos tinham concordado tacitamente que era demasiado cedo, que eles precisavam de tempo para reconstruir o que eles outrora tiveram. Mas eles tinham dormido abraçados, a conversar em sussurros até altas horas da noite, a recuperar anos de ausência. Com cuidado para não a acordar, Diogo afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Ela parecia tão tranquila, tão bonita. O tempo tinha adicionado pequenas linhas à volta dos seus olhos, marcas de risadas e preocupações que ele não tinha partilhado. O seu telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira, uma mensagem do Porto. Diogo ignorou-o. Qualquer coisa relacionada com o escritório podia esperar. Bom dia, murmurou Catarina, a abrir lentamente os olhos. Há quanto tempo tu estás acordado? Tempo suficiente para me certificar de que tu não és um sonho, respondeu ele, a beijar-lhe a testa. Eu tinha medo de acordar e descobrir que tudo tinha sido a minha imaginação. Catarina sorriu a espreguiçar-se como um gato. Não é um sonho. Embora eu ainda não consiga acreditar que tu estás aqui, na minha cama. Tu arrependes-te? Perguntou Diogo, de repente inseguro. Não, respondeu ela com firmeza. É só que tudo está a acontecer muito rápido. Há alguns meses tu nem sequer sabias que tinhas um filho. E agora nós estamos juntos, completou ele. É isso que nós somos, Cata? Nós estamos juntos? Antes que ela pudesse responder, a porta do quarto abriu-se de repente e o Miguel apareceu de pijama a esfregar os seus olhos sonolentos. Mamã, Ele parou quando ele viu o Diogo na cama da sua mãe. Papá, o que é que tu estás a fazer aqui? Catarina e Diogo trocaram olhares de pânico. Eles não tinham planeado como explicar esta situação ao seu filho. Bom dia, campeão, cumprimentou Diogo, a tentar soar casual. Eu vim muito cedo para tomar o pequeno almoço convosco. De pijama? Perguntou o Miguel, demasiado observador para a sua idade. Catarina decidiu que a honestidade era a melhor política. O papá ficou para passar a noite, querido. Ela explicou-lhe. Às vezes, quando duas pessoas gostam muito uma da outra, elas gostam de dormir juntas. Os olhos do Miguel iluminaram-se com compreensão e emoção. Como os pais do Léo! Isso significa que vocês vão viver juntos? Nós vamos ser uma família normal?
A pergunta inocente, mas cheia de esperança, deixou-o sem palavras por um momento. Vem cá, meu amor. Catarina abriu os braços, convidando o Miguel a subir para a cama com eles. Nós já somos uma família, mesmo que nós não vivamos todos na mesma casa. Mas seria melhor se nós vivêssemos juntos, não seria? Insistiu o Miguel, a aninhar-se confortavelmente entre eles. Assim, nós podíamos tomar o pequeno almoço juntos todos os dias, e o papá contava-me histórias todas as noites. Diogo e Catarina trocaram olhares por cima da cabeça do seu filho. A situação era complicada, especialmente com a oferta de Porto ainda pendente. Sabes o quê? Disse Diogo, a mudar de assunto. Eu acho que hoje é um dia perfeito para fazer panquecas. Quem é que me ajuda a fazê-las? Eu! Exclamou o Miguel, a esquecer-se momentaneamente do tópico anterior. Com pepitas de chocolate. Enquanto os dois se dirigiam para a cozinha, Catarina ficou na cama por mais um momento, a refletir. A alegria nos olhos do Miguel, ao imaginar uma família normal, tinha tocado o seu coração, mas também a lembrava do quanto ele podia ser magoado se as coisas não funcionassem entre ela e o Diogo. E depois havia o Porto, uma oportunidade que, ironicamente, era muito semelhante àquela que tinha separado o Diogo dela anos atrás. A vida, ao que parecia, tinha um retorcido sentido de humor. A vibração do telemóvel acordou Catarina à meio da noite. Ao seu lado, Diogo dormia profundamente. Já tinham passado várias semanas desde aquela primeira noite juntos, e agora ele praticamente vivia com eles, embora ele mantivesse o seu apartamento por formalidade. Alô? Ela sussurrou, a tentar não acordar o Diogo. Doutora Pereira, aqui é o Dr. Costa do Hospital Internacional de Lisboa. A voz do outro lado era formal, mas amável. Desculpe a hora, mas com o fuso horário, era o único momento disponível. Não se preocupe, respondeu Catarina, a levantar-se silenciosamente para sair do quarto. Em que é que eu posso ajudá-lo? Nós precisamos da sua resposta em relação à nossa oferta, doutora. A direção reúne-se amanhã para finalizar as contratações, e o seu nome está na lista de prioridades. Catarina suspirou. Ela tinha andado a evitar tomar uma decisão, a adiar o inevitável. Eu ainda preciso de um pouco mais de tempo para a considerar, doutor. A situação do meu filho? Eu entendo perfeitamente. Ele interrompeu-a. Na verdade, essa é uma das razões por que eu estou a ligar. Nós estamos dispostos a oferecer-lhe condições adicionais. Ajuda para encontrar uma excelente escola para o seu filho, assistência com a habitação e até mesmo uma permissão especial para trabalhar horas flexíveis durante o período de adaptação. A oferta era tentadora, mais do que tentadora. Era quase impossível de recusar do ponto de vista profissional. Eu agradeço muito, respondeu Catarina. Eu dar-lhe-ei a minha resposta definitiva amanhã, sem falta. Depois de desligar, Catarina ficou na escuridão da sala, a pensar. O que é que ela devia fazer? Aceitar a melhor oportunidade profissional da sua vida? Ou ficar por causa de uma relação que mal começava a florescer? Quem era? A voz do Diogo assustou-a. Ele estava de pé na porta, com o cabelo desgrenhado e uma expressão de preocupação. Porto, ela respondeu simplesmente. Eles precisam da minha resposta amanhã. Diogo sentou-se ao seu lado no sofá a pegar nas mãos dela. E o que tu decidiste? Eu não sei, Diogo, confessou ela, a apoiar a sua cabeça no ombro dele. É a oportunidade de uma vida, o tipo de trabalho que eu sempre sonhei. Mas o Miguel está tão feliz aqui contigo e nós só agora estamos a voltar a começar. Cata. Diogo falou com uma seriedade incomum. Eu preciso que tu me ouças. Eu amo-te. Eu acho que eu nunca parei de te amar, mesmo quando eu estava a milhares de quilômetros de distância, a construir uma carreira vazia. E tudo o que eu quero é que tu e o Miguel sejam felizes. Mas deixa-me terminar, ele pediu. Há anos eu pedi-te para tu renunciares à tua carreira por mim. Foi egoísta e foi errado. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. O que é que tu queres dizer? Perguntou ela confusa.
Que se o porto é onde está o teu sonho, então o porto é onde nós devemos estar, nós os três. Catarina olhou para ele com incredulidade. Tu virias conosco? Tu deixarias tudo aqui? Num piscar de olhos, ele respondeu sem hesitar. Eu posso gerir a empresa de qualquer lugar. O meu pai já está quase recuperado e pode voltar a assumir o controlo. A única coisa que me importa é que nós estejamos juntos, Cata. Desta vez, eu escolho a minha família. As lágrimas brotaram dos olhos de Catarina sem que ela pudesse as conter. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor renovado. Eu amo-te, Diogo. Ela disse simplesmente, antes de o beijar com todo o amor e a paixão reprimidos por anos. Desta vez, já não havia mais barreiras entre eles. Eles entregaram-se um ao outro como se fosse a primeira vez a redescobrir os seus corpos, as suas almas, o amor que nunca tinha morrido de verdade. Pergunta interativa. O que achas que será o maior desafio que eles vão enfrentar ao tentar equilibrar as suas carreiras e a sua vida familiar? Deixe a sua opinião nos comentários. A manhã seguinte trouxe a luz de um novo dia e uma decisão há muito ponderada. Catarina tinha passado horas na varanda a contemplar o nascer do sol sobre Lisboa, a cidade que tinha sido o seu lar a vida inteira. Quando Diogo se juntou a ela a trazer 2 chávenas de café, a sua expressão serena disse-lhe que ela tinha chegado a uma conclusão. Eu não vou aceitar o lugar no porto, anunciou Catarina sem rodeios. Diogo olhou para ela surpreendido. Tu tens a certeza? Ontem à noite tu parecias. Ontem à noite eu estava confusa. Ela explicou, a beber um gole do seu café. Eu pensei que eu tinha de escolher entre a minha carreira e a nossa família, mas esta manhã eu percebi que isso não é verdade. Eu não entendo. Eu falei com a Beatriz há 1 hora, continuou Catarina. Ela vai aceitar a oferta do porto e eu propus ao diretor do Hospital de Crianças criar um novo departamento de pesquisa pediátrica aqui em Lisboa. Nós precisamos disso há anos. E o que ele te disse? Perguntou Diogo a começar a entender. Nós vamos precisar de financiamento. Catarina sorriu. Sim, curiosamente eu conheço um empresário de sucesso que poderia estar interessado em apoiar a causa. Diogo soltou uma gargalhada. Muito esperta, doutora Pereira. Tu estás a usar os meus sentimentos para conseguir financiamento. Absolutamente, brincou ela. Vai funcionar? Tu sabes que sim. Ele respondeu beijando-a suavemente. Mas, Cata, tu tens a certeza? Eu não quero que tu sacrifiques os teus sonhos por nós. Catarina pegou no rosto dele entre as suas mãos, a olhar diretamente para ele nos olhos. O meu sonho é ajudar as crianças, fazer pesquisa, fazer a diferença. Eu consigo fazer isso aqui ou no porto. Mas o meu lar, Diogo, o meu lar é onde tu e o Miguel estão. E o nosso lar é aqui, onde nós podemos estar perto da avó Ana, onde o Miguel tem os seus amigos, a sua escola, onde nós podemos construir algo juntos sem que ninguém tenha de se sacrificar. A emoção sobrecarregou Diogo. Desta vez, ninguém tinha tido de desistir de nada. Desta vez, eles tinham encontrado um caminho que permitia que todos fossem felizes. Eu amo-te, Cata, ele murmurou contra os lábios dela. Eu amo-te tanto que dói. Eu também te amo, Diogo, respondeu ela. Eu sempre amei, mesmo quando eu tentei esquecer-te. O som de passos interrompeu-os. O Miguel apareceu na varanda, ainda de pijama, a esfregar os seus olhos sonolentos. Bom dia, ele bocejava. Por que é que vocês estão acordados tão cedo? Nós estávamos a planear uma surpresa, improvisou Diogo, a trocar um olhar cúmplice com a Catarina. Que surpresa! Os olhos do Miguel iluminaram-se com interesse. Catarina ajoelhou-se ao nível dele. Vês, querido, o papai e eu estivemos a falar. E nós pensamos que tu gostarias que nós vivêssemos todos juntos, como uma família. Ah, sério? Exclamou o Miguel, agora completamente acordado. O papá vai viver conosco para sempre? E com piscina? Nós vamos ter uma piscina? Pode ter piscina, concedeu Catarina, a rir com o seu entusiasmo. Nós podemos procurar uma com piscina.
mas tu terás de prometer nadar sempre com um adulto presente. Eu prometo! Assegurou Miguel com solenidade, antes de se atirar para os braços deles. A sua promessa parecia ser o selo final da sua nova família. Uma família que não tinha sido construída na perfeição, mas sim na resiliência, no perdão e no amor incondicional. Eles tinham enfrentado o passado, lutado pelos seus próprios sonhos e, finalmente, tinham se escolhido um ao outro, criando um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado. A história de Diogo e Catarina nos lembra que a vida é cheia de segundas oportunidades, mas só se tivermos a coragem de as agarrar. Qual foi o seu momento favorito nesta história? Partilhe-o nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como esta. Até a próxima!